Bebê. Oi, gente. A câmera tava virada ao contrário, né? Não vou nem falar nada. Vamos dando as boas-vindas. Boa noite, pessoal. Oi, sogra, linda. Deixa eu tirar aqui o barulhinho, né? Senão vai apitar sem parar. Ok. Ei, Douglas. Obrigada, Keila. Oi, Pri. Ai, quanta gente linda. Bom ter vocês aqui, gente. Tô tão feliz com essas lives. A gente tá tendo um feedback tão legal. Tá sendo um prazer, de verdade. Oi, Regi. Regi, hoje você não foi a primeira a entrar? Porque eu entrei 2 minutos antes. Haha. Oi, Randula. Chegamos. Te peguei, Red. Oi, tudo bem? Ei, Randula. Boa noite. Boa noite. Vou só acender uma luz aqui, peraí. Ah, eu ia te falar isso, que achei um pouco escuro. Muito bem. Boa noite. Tá lindo, adoro esse cabelo. Ai, obrigada. Sério, sério. Ah, eu entrei um minutinho antes para dar tempo pro pessoal ir subindo aqui. Isso aí. Aham. Oi. Uhum. Aí a Thaís entrou. A Thaís também é estudiosa da comunicação não violenta, mas ela aplica na parte de recursos humanos, não é isso, Thaís? Se eu falei errado, você me corrija. Muito bem. Uma audiência legal aí que teremos hoje. Pessoal, eu queria começar dando boa noite, dizer que é um prazer estar aqui com a Handla. Ah, eu que agradeço o convite. E a Handla veio para mim através da Alira, que é uma outra mulher maravilhosa. Eu acho que mulheres maravilhosas se atraem, sabe? E mulheres fortes, né? E como diz a minha mãe, um gambá cheira o outro. Isso aí. É a gente que tem visões de mundo, assim, de vida e de criação de filhos parecida, a gente acaba se juntando aí por aí, se encontrando na vida, né? Uhum. Então, queria começar me apresentando. Não chora, olha a outra falando, não chora. Queria começar me apresentando e depois você se apresentando. Sim. Tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu sou pediatra, eu sou intensivista e já tem um tempo eu estou com o consultório, que tem sido fonte de muito aprendizado para mim e foi uma demanda recente da gente conversar um pouco sobre como fazer para poder, né, enriquecer essa criação dos filhos de maneira mais amorosa, mais empática, né, mais compassiva. E a gente teve uma live recente sobre alterações, né, repercussões da quarentena na vida das crianças, e foi uma demanda grande, né, por parte das mães, assim, já que estamos tendo tantos problemas, são problemas do dia a dia, mas que agora estão potencializados, como fazer, né? E aí, pensando assim, numa pessoa para comunicação não violenta, eu pensei, claro. E aí, você aqui hoje, um prazer, viu? Se apresenta aí pro pessoal. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada, Beatriz, pelo convite, obrigada a todo mundo que vai estar aqui com a gente durante esses 60 minutos.
E, bom, eu, Rândola, sou mãe do Pedro e do João. Pedro de 10 anos, João de 7 anos. Minha motivação para conhecer a comunicação não violenta tem a ver com o nascimento, com a chegada deles na minha vida. De formação, eu sou terapeuta ocupacional, sou terapeuta sistêmica familiar, sou servidora pública e sempre trabalhei com o público das mães. Me dediquei 14 anos a cuidar de mães que estavam com bebê no CTI neonatal, onde a partir da minha busca para potencializar o meu papel de mãe, a comunicação não violenta tornou uma ferramenta poderosa e contribuiu para eu ajudar muitas mulheres, para eu também entender o universo de tantas outras mães, e é a partir deste lugar que eu estou aqui junto com a Beatriz, para falar um pouquinho dessa caminhada. Eu sou uma investigadora e uma estudiosa da comunicação não violenta. Não uso muito a palavra especialista, mas sou alguém que se dedica e que gosta muito, gosta de partilhar, gosta de praticar, de se experimentar praticando, que é o grande desafio. E estou aqui para somar aí junto com a Beatriz. Muito bem. Vai ser muito legal hoje. Olha, então a gente queria, né, Rândola, a gente fechou um pouquinho algumas coisas que a gente queria falar para vocês, e a gente queria começar falando, antes de falar da comunicação não violenta, né, que tipo de educação nós queremos dar, né, para as nossas crianças, que tipo de relação nós queremos ter também, falando até fora da criação de filhos, né, que tipo é essa relação que a gente quer ter com o mundo, né, porque nós existe só um caminho, né, foi o que a gente estava conversando, né, Rândola? Sim. Antes de escolher a ferramenta, né, como se ela pudesse resolver uma situação, é importante a gente estar com uma escolha consciente do que a gente está buscando desenvolver nas relações. E acho importante a gente ampliar, né, porque a gente estreita o olhar sobre a relação mãe e filho, né, porque nós estamos aqui com o público que diz disso, né, e dos desafios que essa relação traz, mas ao mesmo tempo a gente está falando das nossas relações. Então, assim, como que eu quero me relacionar comigo mesma, com meus filhos, com as outras pessoas e com o mundo? Isso é o primeiro ponto que a gente entende que precisa passar pela reflexão, para que a gente não entre na ideia de que comunicação não violenta é a salvação de todos os problemas, né? E ela não tem este lugar. Ela tem um lugar de ser um rico terreno que a gente pode colher bons frutos se a gente tiver claro. Qual a clareza? Eu quero conexão nas minhas relações? Eu quero uma relação de empatia, de trocas justas, de aprendizagem. Então, a comunicação não violenta, ela pode estar te apoiando nesse momento. É deste lugar que a gente foi refletindo, né, Beatriz? Que essa pergunta a gente precisa fazer para a gente mesmo. Porque acho que uma coisa que às vezes me perguntam, né, não tem uma resposta fácil, né? Não tem um caminho fácil e nem tem um caminho único para cada família, né? Cada família tem suas próprias referências, suas próprias peculiaridades, e então não vai ter uma resposta igual para todo mundo, mas se o caminho que você quer é esse caminho, né, de empatia, de amorosidade, de compassividade, a comunicação não violenta é para você e para sua família. Então a gente pode continuar nessa live, porque essa live é para você. Sim. E a gente queria falar que é isso, né? É um semear, né? A gente vai colher o que a gente está semeando. Então, não é uma coisa que a gente vai aplicar agora e assim, não, porque eu vou fazer isso e vai fazer plim e vai mudar a relação em casa. Infelizmente, não tem essa mágica. Então, é uma coisa que a gente vai ter que ir semeando, perseverando, tanto nas relações em geral, né, mas com os filhos, até as crianças, no caso, entenderem que a relação agora está um pouco diferente, tá, né, vai ser talvez até mais interessante, mas pode demorar um tempinho para isso dar frutos. Então, só para a gente também
nessa sociedade nossa hoje imediatista, não achar que é para ontem e que não está dando certo, porque hoje não foi isso que a gente queria, né? Isso. Então, começando a falar sobre... Claro. Para completar, Beatriz, assim, tem esse livro aqui, ó, do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, né? Ele chama Vivendo a Comunicação Não Violenta. Tem uma frase nesse livro, exatamente no capítulo em que ele fala de criando filhos compassivamente, que ele diz o seguinte: a CNV, ela vai promover uma transformação que vai nos exigir boa quantidade de consciência e esforço. Mas sabendo o que eu estou semeando, fica mais fácil saber o que eu vou colher. O potencial da minha colheita, né? Porque os nossos filhos também são indivíduos que vão fazer escolhas. Mas eu quero semear isso. Então eu estou criando um terreno favorável para que os frutos venham dessa semeadura. É ter essa confiança interna. E por isso que a gente está aqui começando com essa pergunta. O que eu quero? Porque isso tem que ficar forte dentro de mim. Quando isso estiver bem forte dentro de mim, as coisas vão caminhando para dentro daquilo que é natural e esperado. Joia, muito bom. E, então, entrando dentro da comunicação não violenta mesmo, né, definitivamente, o que é comunicação não violenta, né? Então, assim, para mim, que ainda estou começando a estudar o assunto, eu entendo como uma ferramenta de comunicação. É uma coisa que um instrumento que a gente vai usar para se comunicar. E aí a Rambla talvez possa debulhar isso aí para a gente aí mais detalhadamente. Está travando um pouquinho para mim, não sei se está travando para outras pessoas. Bom, a comunicação não violenta foi criada pelo Marshall Rosenberg, como a gente falou aqui no início, e ela tem basicamente 2 propósitos: nos ajudar a desenvolver o nosso músculo da empatia, e dentro de empatia que eu gosto de chamar a atenção para autoempatia, que é praticamente a base do desenvolvimento da comunicação não violenta, né? Todos os ingredientes que precisam estar no solo começa pela autoempatia e também nos potencializa para que a gente expresse autenticamente, ou seja, a gente consiga dar voz para aquilo que é a nossa verdade. E gosto de frisar bem, é a minha verdade. Ficar presente para isso é importante, porque quando eu vou relacionar com outro, ele traz um mundo de outras verdades. E aí querer encontrar com esse mundo precisa ser um propósito que eu esteja bem estabelecida dentro de mim. E nesse livro que eu acabei de mostrar aqui, Vivendo a Comunicação Não Violenta, o Marshall diz o seguinte: a CNV vai promover na relação com os filhos uma mudança de linguagem. É isso. A gente poder estar com mais clareza dessa ferramenta que é tipicamente do humano, né? É isso que nos faz humanizar a nossa relação. É a linguagem, é algo que só a gente, dentro dos mamíferos, né? Essa linguagem com a boca, com o corpo, com a palavra, essa linguagem é típica do nosso desenvolvimento humano. Então, como que a gente cuida disso, que é responsável pela humanidade ter chegado aqui até hoje? Né? E como que ela contribuiu para que hoje a gente viva essa sociedade com a humanidade que a gente observa? E que sociedade a gente quer construir? Então, ela é sempre potente. Então, fazer a mudança da nossa linguagem nos traz grande potência para viver isso que o Marshall chama de não violência. Quando você fala em mudança, eu penso no que significa para mim, para minha família, essa questão de mudança de linguagem. Porque a gente vem, como muitas pessoas da nossa idade, de um contexto de comunicação que não era uma comunicação não violenta. Né? E, então isso pra gente, na nossa sociedade atual, é uma mudança de paradigma, né? Sim, é pensar assim, de deixar de ter aquelas respostas automáticas no momento da raiva, sim, que quando você vê já foi, para ter aquele momento de parar e refletir antes de você responder. Então, onde você vai começar a ter respostas conscientes, né?
Isso. Que no Mindfulness eles chamam de metacognição, eu não sei nem se é de outra linha, mas eu aprendi isso com Mindfulness, de você parar como se fosse um pause na cena, assim, peraí. Aí você vê de fora, peraí, o que eu tô sentindo, o que eu vou responder? Então, deixar de ter essas respostas automáticas para ter respostas conscientes. E isso é difícil, né, Handler? Eu acho que é essa mudança na gente, para depois fazer a mudança no outro. E eu acho que essa é a maior dificuldade de botar na prática. Mas esse que a gente tem que semear e trabalhar dia a dia, né? Isso. E até fazendo uma reflexão sobre essa sua fala, como que a nossa linguagem é carregada, que a gente diz de mudar o outro, e a gente não muda o outro, a gente pode colaborar com a mudança, né? E nós acabamos fazendo isso. Então, ficar presente para a linguagem é observar isso. Nós reproduzimos esse modelo de julgamento, de rótulo, de interpretação, que tem muito a ver com esse modelo de educação habitual. E eu gosto também da fala do Marshall Rosenberg, quando ele destaca o Gandhi, dizendo o seguinte: o habitual não é o natural. Então, a gente se habituou a uma linguagem, que não quer dizer que seja a nossa linguagem natural, porque para o Marshall Rosenberg, nós somos seres essencialmente compassivos. Isso está na nossa essência. Por muitos anos, por modelos diversos, principalmente relacionados à submissão e poder, a gente foi se afastando. O poder pela força, né? Pela obrigação, pelo comando e pelo controle, a gente se desconectou dessa essência que é de se relacionar com os outros. Partindo da compreensão da complexidade do organismo humano, nós só existimos porque existe uma colaboração interna entre todas as partes. Imagina que o coração vira, não, agora eu mando em todo mundo, vocês vão fazer do meu jeito. Não tem como a gente existir mais. E tanto é que as doenças são isso. Quando um órgão domina tudo, vem o desequilíbrio e a gente não está em harmonia. Então, essencialmente, o ser humano, ele é de colaboração. O nosso corpo, ele só existe com a qualidade de colaboração entre todos os órgãos. Então, o Marshall, ele traz isso do Gandhi, que eu acho importante. A gente está habituado a fazer um modelo de educação. Não quer dizer que ele seja o natural. Muito legal. E assim, pensando dentro dessa mudança de paradigma para nós adultos, né? A gente queria perguntar para vocês uma coisa, né? Vocês que estão aí assistindo aí do outro lado. Quando vocês têm um momento de frustração, de raiva, se sentem julgados ou não acolhidos, enfim, qualquer estímulo negativo, como é que vocês, pais, reagem? Ou vocês, pessoas, reagem? Qual é o tipo de reação que vocês têm, essa reação automática, antes da gente pensar? Então, assim, antes da gente pensar no outro, na resposta do outro, a gente primeiro tem que pensar qual é a resposta que a gente está produzindo. Porque, assim, principalmente se tratando de crianças, né, Randla, tem a questão dos neurônios em espelho. Então, às vezes, muitas vezes as crianças podem estar reproduzindo o nosso comportamento, né, a nossa reação. Então, a primeira coisa é a gente se autoconhecer, ter essa autoempatia, de entender também que a gente é humano, que a gente erra muito, que a gente nem sempre faz tudo certo. Eu acho que falando entre mães aqui, mães e culpa, né? Que você falou perfeito, nasce uma mãe, nasce a culpa. Então, tem que ter essa autoempatia também, de não se cobrar tanto. Nossa, eu ouvi isso numa outra live. Nossa, eu fiz tudo errado sempre. Não é isso. A gente está buscando sempre mecanismos para melhorar, como ser humano, como mãe, como pessoa. Então, a primeira coisa, antes da gente querer falar da mudança nas crianças, é a mudança que a gente quer fazer na gente, né? Como que a gente reage. Isso. É muito interessante a gente fazer essa reflexão, porque tem uma frase que eu não vou me lembrar quem citou, mas que traz o seguinte: do que você está disposto a desapegar nessa situação que você se percebe sofrendo. Porque às vezes a gente está apegado. Então a gente está querendo novos resultados na educação, mas fazendo do mesmo jeito que sempre fez. Ah, tá errado? Então não.
Não é disso que a gente está dizendo aqui. E que é um aprendizado que eu tenho na fonte da comunicação não violenta, é de tomar consciência de que a gente vive um mundo de uma linguagem binária, né? Uma linguagem onde que se tem bom, tem o mal. Se tem certo, tem errado. Se tem feio, tem bonito. Assim, vai dividindo tudo só de dois lados e se empobrece muito as relações, né? Então, eu estou aqui com meu filho, ou ele é bom, ou ele é ruim? Será? Né? O que eu quero? Só existe o bem e o mal, né? Não tem nada no meio do caminho? Não tem nada no meio do caminho, não tem a construção. Hoje eu estava ouvindo uma live de uma pessoa fazendo uma reflexão sobre a Constituição brasileira, e ele falava de um artigo lá que fala construir uma sociedade. Ele falou assim, foi tão interessante, ele falou assim, foi tão interessante eu observar que é uma construção, gente, a sociedade, os modelos, não tem nada pronto, tudo está sendo sempre construído. E as relações, principalmente, a gente se faz humano nas relações. E a relação com os filhos é uma relação assim. Tem uma autora que eu gosto muito, que chama Laura Gutman. Tem um livro dela que chama Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. E que ela fala assim, quando a chegada dos filhos é a abertura de um portal lindo para eu olhar para mim mesma. Né? Para eu receber esses desafios que estão comigo. Se tem culpa, se tem medo, se tem raiva. Né? E nós temos uma sociedade que faz a valorização disso, midiática. Né? Nasce uma mãe, como você falou no início aí, nasce uma mãe, nasce a culpa. Então a gente já vem com esse rótulo pesado, a gente já vai, né, receber os nossos bebês assim, nossa, a culpa. E aí o que o Marshall nos diz é, essa culpa que é sua, ela está aí para te dizer de alguma coisa. Se você prestar atenção, você vai se conectar com algo importante e se tornar potente para encontrar caminhos. Maravilhoso, né? Muito bom. E assim, antes da gente falar um pouco dos pilares da comunicação não violenta, a gente queria falar um pouco sobre padrões de comunicação que a gente não deseja. Quais são padrões de comunicação que a gente não deseja? Né? O Marshall traz no livro dele como comunicação alienante da realidade. Né? Então, tem coisas que a gente faz que vão quebrar a nossa conexão, que vão gerar comportamentos mais defensivos do que ajudar. Então, são coisas que a gente faz que às vezes não ajuda nada na comunicação. Então, coisas como julgamento, por exemplo. Sim. Né? Às vezes a gente está emitindo uma opinião, né? Se a gente está fazendo uma observação, mas a gente não está só observando, a gente já está julgando se aquilo está certo, se está errado, se é feio, se deveria ter sido feito de outra forma. A gente às vezes não consegue só pintar a cena de forma isenta, sem emitir uma opinião ou colocar um rótulo. Então, quando a gente fala assim, esse menino é birrento, essa criança é muito difícil. É preguiçoso. É preguiçoso, né? Então, isso é um rótulo. Se a gente faz julgamento de valor mesmo, né? Assim, essas questões de certo e errado. Então, será que a gente não pode apenas analisar aquela cena pelo que ela é? A gente tem que julgar certo e errado? E outra coisa também legal, que ele fala também como comunicação alienante, as comparações, errando. Comparação do irmão com o outro irmão, do filho com o filho da amiga. Exato. Então, isso a gente vê muito entre mães, né? E é um grande desafio que não é só entre mães, não. Uma mãe faz com a outra, né? Uma mãe se compara com a outra. Né? A gente compara entre a gente vai comparando. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Não, por que com ela funciona e comigo não? Ao invés de ficar presente para o que é. E aí eu queria só fazer um parênteses, Beatriz, que tem um treinador de comunicação não violenta no Brasil que chama Dominique Bartels, que ele fala uma coisa muito interessante, que não julgar é como não querer que as nossas unhas cresçam. Então, julgamento
É importante, gente. É importante a gente julgar uma situação. Isso aqui vai dar certo para mim ou não? O que é o grande boom? O que é a grande virada? É você ficar presente que isso é seu. Isso. Né? Esse é o meu julgamento. Esse é o meu rótulo. Então, para que a gente também não entre num padrão de que, então eu não vou fazer mais comunicação não violenta, que para mim é impossível não julgar e não rotular. Não, tudo bem. É da nossa natureza. E a gente vem habitualmente vivendo isso, mas ficar presente para que isso é meu, abre portas para que eu possa receber o diferente. Olha, ele pensa diferente. Né? Essa diferença não tem que estar certo ou errado, eu posso não compartilhar. E tudo bem, cada um vai seguir seu caminho. Mas como que eu vou viver isso com o meu filho? É me permitindo dialogar, compartilhar, vulnerabilizar, que tem uma autora que chama Brené Brown, que o que ela, né, traz nos livros dela conversa muito bem com a comunicação não violenta, porque o Marshall aponta isso também, que essa escolha exige um grau de vulnerabilização de nós mesmos. Ou seja, é reconhecer o seguinte, na turma de CNV, nós e os nossos filhos estamos na mesma turma. Não está diferente. Ninguém está um nível acima do outro. Todo mundo está aprendendo junto. E agora, eu já fiz uma caminhada e desenvolvi outras estratégias. E como que eu vou compartilhar disso aqui? Porque pelos anos e pela minha idade, eu tenho um grau de responsabilidade diferente. Uhum. E aí, tomar para si isso, porque a CNV traz muito nós para o lugar da autorresponsabilidade, né? De não dizer assim, filhinho, a mamãe fica triste quando você faz isso. Né? De dizer assim, olha, eu sinto essa tristeza, e essa tristeza é minha. É minha. Mas do que ela está dizendo? Porque é um peso muito grande para as relações atribuir o sentimento do outro à responsabilidade de um terceiro. Então, como que eu quero que o meu filho perceba e reconheça? Que a gente também comentou, né, Beatriz, que nós somos analfabetos emocionais. É desafiador para nós falarmos das nossas emoções. O que dirá para os nossos filhos? Então, nessa mudança de paradigma, essa construção, ela vai ser importante de estar junto ali. Eu vou ter que me vulnerabilizar, vou ter que falar um pouquinho, olha, agora eu estou desconfortável. Mas se eu não quero gritar, tem um livro muito interessante que chama Berra-me Baixo. É uma autora portuguesa. E aí, no início do livro, ela fala o seguinte, olha, pais, eu posso estar decepcionando vocês, mas sabe o que precisa para parar de gritar? Aí você continua a ler, né? Aí ela fala, só parar de gritar. Aí você fala, como assim? Porque você acha que ela vai te dar uma fórmula, sim, que aí você vai parar. Não, minha gente, é ficar presente e escolher cada vez que vier o instinto, quais são os recursos que eu tenho para poder parar. Teve uma pessoa que falou isso aqui, como realmente aproveitar aquela fração de segundos entre o entendimento do fato e a ação sobre ele. É uma respiração, às vezes. É um copo d'água que eu bebo. Ou contar até 10. É ficar presente assim, o que me acalmaria? E aí a gente começa a se perceber. Só com a auto-observação, eu vou começar a ter domínio próprio sobre as minhas emoções. E isso, por si só, já é uma grande escola para os nossos filhos. Nos ver dando conta da gente romper com aquilo que a gente não acredita que é bom para a nossa relação, que é o grito, ou o ímpeto de ir para uma ação com uso de força. Enfim, uma série de coisas que a gente escuta dos pais que é desagradável, né? Na relação com os filhos, é eu reconhecer quais são os recursos que eu tenho internamente que podem me ajudar a ir para o estado de calma. E eu vi recente de uma amiga falando que a filha, enfim, estava tendo uns problemas com a filhinha dela tem uns 4, 5 anos, e que ela falou que realmente tirou ela do sério, que ela viu que ela não ia conseguir. Aí ela falou com a filha dela assim, olha, eu vou ali pro meu quarto porque eu preciso ficar 5 minutos sozinha. Porque eu não tô bem. Então, assim, ela reconheceu a vulnerabilidade dela, de não estar bem,
não derramou aquilo tudo na menina, porque senão ela tem que cortar o pescoço do menino. Não é? É isso. A vontade é essa, não é? Voar no pescoço. Isso acontece, né? A gente tem que dar lugar para as mães. A gente é humano, né? A gente é humano, não corre sangue de barata, né? E eu achei tão legal aquilo, assim, ela reconheceu-se vulnerável para uma criança de 4 anos, falou, olha, eu preciso de um tempo sozinha. E você fica aí, eu vou lá pro seu quarto, daqui a pouco eu volto. E a gente continua conversando. Eu achei tão fantástico. Ela conseguiu dar o pause na hora que o pau ia quebrar. Isso. E fazer esse processo de transição, né, Beatriz? A gente fez até uma metáfora que é como quando a gente aprendeu a dirigir, né? Era estranho aprender a dirigir. A gente pensava, agora passa a marcha, agora é a primeira, agora é a segunda, agora é a terceira. Não, pisa no freio. Pisei na embreagem. Ai, meu Deus do céu, o carro acelerou. Então, era estranho. O processo de aprendizagem da comunicação não violenta não vai ser diferente. Vai ter esse momento que assim, agora eu passo a primeira, não, agora eu respiro. Não, agora... Não, ai, gente, agora acelerou demais. Tudo bem, gente, faz parte do processo de aprendizagem. E eu preciso ter clareza o seguinte, eu quero investir nisso. Porque eu, Rândola, comecei o meu processo em 2014. E tenho muito para andar ainda nessa história. Muito. São 6 anos, mas os primeiros anos era assim, gente, só se o Brasil inteiro, se o mundo inteiro fizer essa formação, que esse negócio vai dar certo. Se toda... não. E aí eu fiquei lá me indagando, mas eu digo o seguinte, eu tive o primeiro contato, nunca mais parei de falar desse negócio. Fazia tanto sentido para mim, na fechada de trânsito, na moça da padaria que eu encontrava, na pessoa que me esbarrava na rua, naquela conversa com um colega que de repente começou a se falar de uma terceira pessoa. Foi fazendo assim, nossa, gente, não é isso que eu quero para mim, isso não faz sentido para mim mais. Ah, Randa, então você está dizendo que é certo ou errado? Não estamos dizendo isso. Mas nessa escolha consciente de como me relacionar, eu fui ficando mais presente para isso. E como eu quero me relacionar. Isso. Como eu quero. Nos trazer para o lugar de escolha. Tem um exercício muito interessante no livro, que ele fala da diferença do tem que para eu escolho. Então, a gente se habituou ao tem que. Tem que educar os filhos dessa forma, tem que obedecer, tem que. Então, tomar consciência dos tem que, e aí, a única forma de um aprendizado ficar cristalizado em nós, ou seja, criar uma conexão do cérebro com o nosso coração, são as mãozinhas. As mãos precisam trabalhar, você escrevendo, desenhando, enfim, o recurso que for interessante para você, para que isso fique internalizado. Então, poder escrever assim, os tem que na sua relação com seu filho e mudar o início da frase para eu escolho, e entender por que você escolhe fazer dessa forma. Porque às vezes é só o habitual, não é de fato a sua escolha. Isso traz grande potência, trazer consciência para a nossa linguagem, verbal e não verbal. É isso. Muito bom. E mais uma coisa da comunicação alienante que ficou faltando também, é outra coisa que a gente não deveria fazer, já que a gente escolheu esse caminho, né, da empatia, da compassividade, é a negação da responsabilidade. A gente falar assim, não, mas esse menino é muito difícil, não tem jeito, né, assim, não, mas eu não consigo, porque é assim mesmo. E isso também é complicado, a gente tirar o corpo fora das atitudes, né, assim, essa interação é mão dupla, né, não tem jeito. Falou assim, não, mas ele saiu, não tem jeito de segurar ele, não, ele quer sair mesmo. Tem uma fala que eu acho ótima, Beatriz, que é assim, mas o avô dele sempre foi assim também. É tenso. Não, é igual o pai, gente. Mesma coisa que o pai. Não, e quando você tá falando de alimentação na família, às vezes ela fala assim, mas eu faço tudo certo, mas aí vai na casa da madrinha e aí ela faz tudo errado. Isso. E isso que a gente está trazendo aqui,
que eu compartilho de ter vivido muitas vezes, mas que agora eu dou conta de dizer o seguinte, qual é a minha responsabilidade, como que eu cuido disso? Né? Pode ir na casa da madrinha e tudo bem que aconteça lá, e eu começar a ficar confortável com isso, mas dizer para o meu filho, olha filho, como que eu transformo esse comportamento numa relação colaborativa? Né? De modo que, quando ele chega lá na casa da madrinha, um dia ele fala assim, não, madrinha, não quero doce. Sei lá, tô pegando um exemplo aqui aleatório. Mas a gente desenvolve um hábito e um dia eu colho isso, né? Eu lá no inicinho, né? Hoje eu já tenho um filho de 10 anos, mas lá no inicinho, quando eu ouvi a gente falar assim, meu filho nunca gostou de refrigerante, eu falava, gente, que coisa impossível. Como que alguém... Então, gente, são hábitos. Olha, né? Esse que a Rose Cristina mandou aqui. Ela falou que tem pânico quando a mãe dela fala, mas você fazia tudo isso quando era dessa idade. Pois é. A comparação. E tira. E também com a negação de responsabilidade, né? Falou assim, não tem jeito não, filha. Você fazia tudo isso. Ou seja, não adianta você mudar, que ele não vai mudar. Não vai mudar, é. E isso não é bem assim. Não é bem assim, mas a gente ficar presente para isso. Né? O Marshall, ele fala aqui nesse livro, Vivendo a Comunicação Não Violenta, do desconforto dos pais quando começam a fazer a caminhada com a CNV, das pessoas olharem e acharem estranho, ou vir com aqueles comentários assim, se fosse meu filho, eu já tinha pegado. Então, a gente se fortalecer internamente, para que a gente tenha muita clareza da caminhada, e aí é importantíssimo estabelecer redes de apoio, Beatriz. Então, que seja, olha que legal, contar com a minha pediatra, Beatriz, que compartilha disso, e que eu posso dizer disso para ela. Né? E lá ter uma fonte que eu possa falar dessa minha caminhada. E construir outra rede, que, por exemplo, pode partir de você mesmo, né, Beatriz? De criar um grupo de mães que possam se apoiar. Porque essa caminhada, ela é desafiadora. E a gente vai ter a torcida do isso, não vai prestar, viu? Esse menino aí vai dar coisa boa, não. E eu recebo muito, às vezes, assim, olha, posso trazer meu marido aqui para você falar isso para ele? Ou, posso trazer minha mãe aqui e você fala isso para ela? Então, assim, a gente acaba sendo rede de apoio, sim, né? Para as ideias das mães ou dos pais, quando eu contar, enfim. Então, eu acho que é isso. Contar com essa rede colaborativa. Isso, né? Porque essa caminhada, como a gente falou aqui, ela exige consciência e esforço, é verdade. Nós não vamos escolher sentar acordando todo dia e renovando os votos com a comunicação não violenta. Se acordar e falar assim, renova os votos com você. Acordar todos os dias e falar, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero. Então, partindo para os pilares, podemos? Podemos, claro. Então, partindo para os pilares mesmo, conforme o autor, né, o Marshall descreve que tem 4 pilares da comunicação não violenta e que a gente, então, tem que percorrer esse caminho aí para a gente poder entender e reagir, né? Então, a primeira coisa seria, diante desse estímulo, dessa cena, do que seja que estiver acontecendo, a primeira coisa seria a observação. Isso. E essa frase que a Handla usa, que realmente eu acho maravilhosa, que é no momento presente, né? É uma frase também que eu tenho ouvido muito na meditação também, de viver o momento presente, né? Não ficar amarrada no passado e nem ansioso com o futuro, né? Então, a primeira coisa, viver o momento presente ali naquela cena, sem julgamento. Então, exato. Eu vou ver aquela cena que tá rolando, mas sem julgar, porque o julgamento é meu, né? E às vezes eu tô querendo analisar aquela criança ou aquela pessoa pela minha ótica. Então, por enquanto, eu vou fazer sem julgamento. É diferente, é uma observação, não é uma avaliação, né? Exato. E aí, eu acho interessante destacar um exemplo que aparece vividamente, assim, com mães, o olhar externo, né? Então, o rótulo, birra é rótulo. Birra é um rótulo já habitualmente praticado na nossa sociedade.
O que a comunicação não violenta é que aquela criança está dizendo de alguma necessidade dela que não está sendo atendida. Então, quando a criança, eu vou pegar o exemplo mais escrachado dessa situação, a criança na loja de brinquedo que está no chão, batendo braços e pernas. Tem pessoas que chamam isso de birra. Deitada no chão do shopping. Sentada no chão do shopping, chorando. Berrando. Berrando é um rótulo também. Porque berrando exige um parâmetro. Berrando em relação ao quê? Né? Não é algo que você constata ali, né? Só pelos decibéis. Não tem como. Então, ficar presente para essas nuances que parecem assim. Não, gente, mas é isso mesmo. Mas o convite aqui é para a gente olhar para isso que é habitual. E não estou dizendo que eu nunca vivi isso, não, gente. Eu já vivi. Já vivi. Eu com meu filho pequenininho, com 9 meses, num restaurante lá no Diamond, a gente foi comer uma comida e o arroz estava com um grão duro. Estava duro. Eu meio que fui comendo assim, mas na hora que eu ofereci para ele, a hora que encostou na língua, ele já cuspiu e passou a mão no prato assim, jogou arroz para todo lado. E aí eu tive que ficar presente para qual era a minha escolha. Porque eu, adulta, não dei um piti. E esse arroz aqui... Poderia ir lá falar, como eu falei, com o garçom, olha, o arroz está muito duro, mas ele tá ali só na essência assim, olha, deixa eu te falar, isso aqui não vai dar para mim, não. E eu pude cuidar disso junto com ele tinha só 9 meses. Agora, outra situação, eu poderia ficar muito brava porque os outros me olharam, então a gente ficar presente para isso. Como que eu lido com as situações que me frustram? Que foi a pergunta que a gente fez. Ou que me deixam com raiva, para a gente também ter empatia para acessar o momento dos nossos filhos. Ainda ontem eu e a Beatriz estávamos conversando e a gente falou de uma coisa que o Marshall nos convida para ficar presente, que é o uso da palavra criança. Às vezes eu me permito fazer coisas quando está envolvida a palavra criança, mas que se fosse um adulto eu nunca faria. E aí, o pulo do gato não é a gente dizer que, então criança pode tudo. Não é isso, gente. Criança tem questões que precisam ser cuidadas, mas se eu escolho respeitar ou eu não faço um xingamento para uma pessoa adulta, por que eu vou escolher fazer dessa... mas filho tem que. Tem que. Então, o convite aqui é para a gente fazer essas reflexões. E cada um vai escolher aquilo que é melhor. Quanto mais consciência tiver na forma de educação que você está oferecendo, mais potencial ela ganha, seja qual for o que você escolher. Sim. Por que um adulto, às vezes, que cai e chora, a gente vai lá acolher, né? E a criança que cai, rala o joelho e chora, você fala assim, para menino, vai passar, para de chorar. De bobagem isso. Passou. Então, isso. Eu acho que esse exemplo valorizar o sentimento da criança, né? Acolher o sentimento da criança. Isso. Ele não é menos sentimento, nem tá doendo menos nele só porque ele é criança. Exato. Né? E, na verdade, a gente sabe, né, Beatriz, que o estímulo de dor no cérebro, ele bagunça tudo. Então, na criança, às vezes, realmente fica muito desorganizador esse estímulo, porque ela... É a primeira experiência dela, ela está ainda tomando contato com o que é isso quando abre uma coisa no meu braço e começa a sair uma substância vermelha. Né? Ela está vendo o corpo dela corrompido, então para ela é desesperador mesmo. Então a gente conseguir olhar deste lugar vai facilitar o processo de construção dessa relação com conexão de qualidade. Sim, porque vem da empatia, né? A gente tem que ter autoempatia, mas empatia com o outro também. Porque a criança pequena, principalmente a criança pequena, quando você rotula como birra, por exemplo, a criança, às vezes, ela não tem um desenvolvimento neurológico suficiente para entender aquilo, que a frustração dele, né, que aquele desejo dele não se realizar, pode acontecer, né? Então a criança não tem maturidade neurológica para entender aquilo. Então não tem o desenvolvimento ainda do córtex pré-frontal, que é esse córtex que entende um pouco mais, que faz a gente saber
ter convivência Isso. social, o que pode fazer em público, o que não pode fazer em público. A criança não tem isso formado. Como é que você vai cobrar isso dela? Então, Exatamente. E nisso entra o sem julgamento, né? A gente vai primeiro observar sem julgamento, né? E sem avaliar num primeiro momento. E aí, partindo dessa observação, pensar qual sentimento que aquilo está despertando na gente. Então, igual você falou lá do seu filho, lá que espalhou o arroz, eu tenho certeza que você sentiu várias coisas. Você sentiu vergonha. Muitas coisas. Raiva. Raiva dele na hora, porque não tem jeito. Esse menino tá aqui fazendo passar vergonha. Raiva da situação. A comunicação não violenta vai nos convidar para isso. Não é da criança, né? É da situação. Aproveitando só a oportunidade, porque Sim. a gente faz essa linguagem habitual, né? De que a observação, e aí o Marshall ele coloca uma frase num capítulo dele, que ele diz o seguinte: o estímulo não é a causa do que eu sinto. Então, Perfeito. aquele comportamento desafiador não é a causa da minha raiva, da minha culpa, da minha vergonha, do meu medo, do meu desconforto. Ele é só algo que me faz lembrar de algo que está vivo em mim. E que, às vezes, no meu dia a dia, o que a gente faz com os nossos sentimentos, né, Beatriz? Ah, não, gente, não dá. Agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que resolver minhas coisas, tenho que arrumar a casa, tenho que cuidar dos filhos. Não, depois eu vejo isso. Sublima, né? Vai deixando para lá. E o Marshall, ele faz o seguinte: olha, os sentimentos são sinalizadores importantes. Eles vão te levar para a cereja do bolo da comunicação não violenta, que são as necessidades. A CNV é um caminho para aprender a investigar necessidades. Então, quando ele fala de mudança de linguagem, ele fala de sair desse lugar do comando e controle, do julgamento e do rótulo, para ir para o lugar da linguagem das necessidades. E isso faz toda a diferença na CNV, tomar a consciência disso. E aí eu queria só usar um exemplo que está no livro. Pode ser, Beatriz? Claro. Então ele traz um exemplo no livro que é assim: fico assustado. Ele fala o seguinte: às vezes a gente usa a seguinte frase na relação de irmãos: é errado bater no seu irmão. Essa é uma frase que não conversa com a comunicação não violenta, ela não se conecta com a proposta. Ele fala assim: como que eu poderia falar esta mesma frase usando a linguagem da girafa? Girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Ele fala o seguinte: que o pai ou a mãe pode chegar e dizer: olha, fico assustado quando vejo você batendo no seu irmão, porque tenho necessidade de que todos na família estejam em segurança. Ai, Rândola, mas é impossível, você não sabe como que é lá em casa. É treino, gente. É treino. Hoje eu cheguei aqui em casa, meia hora antes da live, tinha uma situação desafiadora. E a minha necessidade de estar presente, a minha necessidade de estar aqui inteira era muito grande. Então passou por mim raiva, passou por mim, nossa, tô cansada, nossa, cheguei do trabalho, queria parar um tempo, cuidar de mim para eu poder fazer a minha entrega. Falei, ok, Rândola, mas está acontecendo isso tudo e como que você vai cuidar dessa necessidade? Então, só tinha um caminho: escutar. Teve alguém aqui que fez a seguinte pergunta: e quando a criança fala e parece que não, a gente fala e não ouve? O convite que eu vejo a comunicação não violenta é experimentar, praticar, ouvir. O caminho para que meu filho me ouça é eu experimentar, praticar, ouvi-lo também. Então eu parei e ouvi. Porque eu poderia, né, ir para o habitual. Dá agora para seu irmão isso. Vamos lá, eu tenho uma live agora às 7 horas da noite. Resolve isso aí, menino. Mas primeiro que não faria sentido para mim, até para eu entrar na live inteira. Então eu fiz a escuta e falei, olha, o que poderia cuidar enquanto um estava mais sentido, o outro estava resolvido, o outro estava mais sentido. Como é que a gente pode cuidar disso? Vamos tomar um banho?
Vamos tomar um banho? Vamos respirar? E poder viver isso numa boa, com ele. Poder compartilhar esse momento junto com eles. Então, assim, cuidar da minha necessidade passa por eu também conseguir lidar com a necessidade do outro. Porque se eu impor a minha necessidade, eu também não vou estar fazendo CNV. Por isso que CNV não é receitinha de bolo. Porque senão a gente vai usar os nomes bonitinho, observação, sentimento, necessidade, mas vai aplicar nos favorecendo. Então não basta você só saber sua necessidade. Olha, a minha necessidade é essa agora. Né? É ficar aberto para compartilhar assim, como que eu posso criar um ambiente aqui onde eu vou ganhar e essa pessoa que é tão importante para mim, que é o meu filho, vai ganhar junto comigo. Isso é extremamente importante. Sim, conectar o sentimento com a necessidade, né? Ligar Isso. o sentimento com a necessidade. Né? Eu tô me sentindo assim por quê? Ou essa criança tá se sentindo assim por quê? Qual é a necessidade dele que tá precisando ser atendida? Ou que ele está sentindo como não atendida, né? Qual o desejo, qual a necessidade? O que que tá faltando de eu fazer, né? Qual é a necessidade para que esse sentimento tenha se manifestado? Então, o sentimento Isso. meu, o sentimento dele, né? Acho que aqui é uma via muito de mão dupla, então a gente tem que ver os dois lados também, né? Não é só o que eu tô sentindo, mas o que que ele tá sentindo. Se colocar no lugar da pergunta, né? Isso, e aí tem algumas perguntas aparecendo aqui, Beatriz, que estão se conectando com algo que a CNV chama de rotulação, que é ser teimoso, ser desobediente. E a gente se conectar com o poder da nossa palavra vai ser muito importante nesse processo. Então, a gente convidar o tempo todo, e isso às vezes vai ser desafiador, porque a gente está tão habitualmente acostumado a fazer isso. Então, a forma de lidar com teimosia, né? Como apareceu aqui a pergunta de uma pessoa, eu não gravei o nome, gente. Achei aqui, da Rose Cristina. Meu filho tem 4 anos, não faz birra, mas é teimoso que só ele. Como lidar com a teimosia? Isso. Então, a CNV, ela não vai trazer um caminho para cuidar da teimosia. Mas se a escolha for usá-la, é dizer o seguinte, esse comportamento que está sendo desafiador para mim, e aí saber o que está despertando em mim, é raiva, é cansaço, é tristeza, e falar assim, que necessidades minhas eu gostaria de cuidar nesse momento e que necessidades dele eu vou cuidar. E aí, minha gente, é ser investigador mesmo. Então a gente vai perguntando, é isso? É fome? É cansaço? É sede? É precisando de contato? Como que eu vou percebendo? E a criança, ela percebe muito no corpo, né, Beatriz? Nessa idade, então, nem se fala. Ela percebe muito através do corpo. Então, a gente está disponível para ir investigando. Não tem uma resposta imediata, assim, faça isso e aí o resultado vai ser esse. Sim, eu quero praticar isso e eu vou me dedicar a isso. Eu acho que, falando assim, das necessidades, eu acho que falta, às vezes, também se expressar com clareza qual que é a nossa necessidade. Isso. E se ele fala também, o macho, ainda mais mulher. Mulher tem muito mania de fazer isso. A gente dá aquele toquezinho sutil e acha que o marido entendeu. A gente fala nas entrelinhas e acha que o filho vai entender. Então, assim, as nossas necessidades têm que ser expressadas com clareza. E ao mesmo tempo sem crítica, né, Randall? Porque, como a gente falou lá atrás, a crítica, o rótulo, o julgamento, você já vai entrar na conversa e o outro já vai entrar com 7 pedras, ele já vai entrar na defensiva. Exato. E a defensiva gera o contra-ataque. Então, se eu já chegar falando assim, nossa, menino, mas por que você está fazendo isso? É muito teimoso. Isso, exato. Como é que eu vou conseguir uma mudança nele em cima disso? Exato. E para construir essa mudança, tem 2 perguntas que o Marshall traz no livro que eu considero assim, fundamental. Primeiro é a gente se perguntar o que queremos que a criança faça de um jeito diferente. Tomar consciência disso. E isso é importante que vá para o papel, né, Beatriz? A gente falou muito disso. Senão a gente fica só aqui e palavras, puf, é uma nuvenzinha que estoura
e aí a gente já não está lembrando mais, e aí na hora do desafio a gente gostaria de fazer diferente, mas não fez, e a gente só vai estabelecer o nosso ritmo na CNV entre os eventos desafiadores. É aqui que entre um evento e outro é que ela ganha força. Porque se a gente deixar só para aplicar na hora dos eventos, a gente vai ficar frustrado. Né? Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta que ele fala é: quais queremos que sejam as razões das crianças para agir como gostaríamos que elas fizessem? Então, assim, qual que é a razão? Eu achei fantástico, é. A criança está fazendo daquele jeito porque ela está com medo de você? Isso. Ou porque ela quer responder à sua necessidade, porque ela gosta de você por compaixão, por empatia. Isso. Porque ela está se sentindo valorizada na necessidade dela, né? Isso. E não só por gostar de você, mas ela entende o que está envolvido aqui. Aqui, para nossa família, colaboração é importante. Participação é importante. Como que eu vou construir isso e não ficar só no lugar de comandar e controlar, comandar e controlar? Isso vai me levar para um resultado na educação. Agora, ficar presente e fazer essas perguntas, isso vai fazer diferença, assim. O que você quer que ela aprenda com isso? Ah, não, eu só quero que ela me obedeça. Ok. A comunicação não violenta não vai trazer muita ferramenta para estabelecer a relação de obediência. Porque ela parte do pressuposto de que eu estou construindo uma relação de fazer junto, construir, e não de eu mando e você obedece. Então, não é fazer por hierarquia, né? Por hierarquia. Então, não é igual a minha mãe falava comigo assim, porque sim. Porque sim. Ou então aquele velho comentário que eu escuto assim: nossa, quando meu pai me olhava, eu já sabia o que tinha que fazer. Então é isso, assim, a gente estabelecer esse nível de empatia e de conexão para que as coisas fluam sem necessidade de ameaça, de culpa, de medo. Isso, de punição e recompensa. O Marshall fala que punição e recompensa são a mesma coisa. Verdade. A Keila... Pode falar. Pode falar. Não, desculpa. Não, eu queria falar que a Keila mandou aqui. Como fica o castigo na comunicação não violenta? Isso é bem interessante, porque eu vejo muito assim, a questão do cantinho do pensamento. E eu não sei se para uma criança pequena vai resolver alguma coisa, ela ir para o cantinho e ficar lá de costas para a parede, né? A gente pode ter, e hoje eu tenho visto isso em vários lugares, vários materiais, assim, o cantinho da calma. E eu achei isso tão legal. Assim, algum lugar que aquela criança possa ir para se acalmar. Olha, você está muito nervosa, eu também, então agora a gente não vai conversar. Daqui a 5 minutos a gente volta. E a criança tem um cantinho que seja o quarto dela, um lugar que tem os brinquedinhos dela, onde ela possa se acalmar. E não onde ela vai ficar de castigo. Então eu achei essa mudança de paradigma também tão legal. Isso. E é isso, né? Mas é adotar uma filosofia, porque nós também precisamos ter o nosso cantinho de calma. Senão não vai fazer o menor sentido. Eu virar, só mudar o conceito. Vai pro seu cantinho de calma! Então, eu também tenho que me acalmar para conseguir falar com aquela criança, né? O melhor exercício é: agora eu preciso ir pro cantinho de calma. Aí você vai lá pro cantinho de calma, se acalma e pergunta para ele: o que você acha de você ir pro cantinho de calma também? Porque ele pode te dizer não. E o Marshall, ele faz a gente refletir sobre isso. Pedido é diferente de exigência. E exigência, ela leva a criança para o lugar do ou submeter ou resistir. Talvez muitos pais identifiquem: mas todas resistem. Algumas se submetem. Mas que formação eu estou tendo? Está acabando o nosso tempo aqui. Então, só fechando, diante disso, a gente vai ter que fazer um pedido para aquela criança, adequado para a sua idade, para o seu grau de desenvolvimento. E isso que a gente falou, primeiro acalmar-se. Se a gente não se acalmar... Pessoal, vou só esperar a Handla entrar aqui para a gente poder fazer um fechamento para vocês.
Acho que 60 minutos para falar de comunicação não violenta é uma sacanagem, é impossível. Dá assunto para uma vida. Será que ela não viu, gente, que a gente voltou? Enfim, deixa eu dar uma amarrada aqui no final, então, uma finalizada. Então, que a gente estava só colocando, né? Então, a forma que a gente vai colocar esse pedido para aquela criança, né? Então, assim, as nossas necessidades, a gente percebeu quais são as nossas necessidades, as necessidades da criança. Então, como que a gente vai pedir as coisas para aquela criança? Primeira coisa, o pedido tem que ser adequado para a idade. Você pedir para uma criança de 2 anos que não faça birra é muito difícil. Você vai pedir para ela, até porque a birra é um rótulo, né? A gente rotulou como birra, então a gente vai pedir para que ela se acalme, primeira coisa. E muitas vezes a gente tem que levar aquela criança para um lugar de calma. Então aquela criança sentada lá no chão do shopping, às vezes a gente precisa sentar no chão com ela e tá tudo bem, né? Então assim, se acalma, realmente a gente não vai poder comprar esse brinquedo que você queria hoje, mas a gente tem que ir pra casa, então eu preciso que você se acalme. E uma das coisas que é muito importante aí voltando, é a gente acalmar-se, porque às vezes a gente fica tão estressado, puto com aquela situação, e aquela criança, vocês lembram dos neurônios em espelho? A gente tem falado tanto disso aqui, né? E aquela criança vai ficar refletindo esse comportamento nosso, né? A criança não vai se acalmar. Então, muitas vezes a gente não precisa ter uma linguagem verbal, às vezes é uma criança pré-verbal, a criança nem sabe falar direito. Como que você vai explicar para aquela criança que aquela situação não tá legal? Então, só de você olhar o olho no olho e mostrar para aquela criança que você respirou, ela começa a respirar na sua velocidade, ela já se acalma, às vezes não precisa de ser falado nenhuma palavra para que você faça um pedido para que ela se acalme. Então essa questão do pedido é muito legal, assim. Não é só um pedido para se acalmar. Então, por exemplo, a criança que deixou o sapato jogado na sala, falou assim, olha, quando você deixa esse sapato aqui, você me deixa muito aborrecida, porque eu gosto, né, é importante para nossa família ter um ambiente arrumado, então eu preciso que você leve ele para o quarto. Então isso é um pedido também, então é um pedido adequado para uma criança mais velha. Então a gente vai ter que refletir como a gente vai pedir a solicitação daquele desejo, naquela necessidade que a gente precisa que seja atendida, de acordo com o grau de desenvolvimento daquela criança. Então o que a gente queria falar, pessoal, era mais ou menos isso. A gente não veio aqui para trazer respostas prontas, a gente queria introduzir um pouquinho para vocês do que é a comunicação não violenta, para que vocês possam beber um pouco dessa água, nadar, tomar banho nela, porque é um assunto realmente muito denso e profundo para a gente conseguir esmiuçar tudo numa live. Então, o livro base, eu vou postar para vocês aqui a capa, que é a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, e tem um outro livro que chama Vivendo a Comunicação Não Violenta, que ele fala bem especificamente na criação de crianças. Então, eu vou botar para vocês aqui as capas. Então, a gente precisa muito de se informar e correr atrás disso, e principalmente praticar. Porque, gente, é igual academia. Se você não usa o músculo, ele não hipertrofia, né? Então, aqui é a mesma coisa. É difícil, é uma mudança de paradigma, mas a gente precisa começar a treinar isso na gente, nas nossas respostas, se é isso que a gente quer que as crianças respondam de volta pra gente. Então, como a gente disse lá no comecinho, é um semear. Então, às vezes, aquela criança não vai entender, gente, por que ela não brigou comigo? A criança, às vezes, já estava esperando a pancada, né? E então, assim, quando a criança vê que você está agindo diferente e entende, com o tempo que você vai colhendo os frutos daquilo. Então, bebam dessa água, dessa fonte, e a gente tá brincando, né? Beba dessa água, tome banho, nade nela, que ela é densa e profunda e maravilhosa. Então, boa noite para vocês. A Randula, então, vocês viram o perfil dela, né? É por _Randula Giannini. Ela tá aberta para orientações aí e opiniões que vocês precisarem por direct message. E eu também, o que vocês tiverem aí de necessidade, eu tô às ordens e vou disponibilizar para vocês as capas dos materiais, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Bebê.